Olá, este vídeo foi preparado pelo IDEC para participarmos da virada democrática da campanha pela democracia e pela vida. Mas antes, queremos manifestar nossa solidariedade àqueles que perderam entes queridos vitimados pela Covid-19. O IDEC foi fundado no marco da retomada democrática para promover a conscientização, a mobilização e a defesa de direitos coletivos das cidadãs e cidadãos consumidores. Bem sabemos que os direitos da cidadania são múltiplos e são também complementares, mas nenhum deles prospera se não houver o solo fértil do ambiente democrático. A vida parou. A Constituição de 1988 foi um marco na história jurídica do país. Ela trouxe pioneiramente uma ampla carta de direitos, dentre eles a defesa do consumidor como um direito fundamental de todo cidadão. E foi essa mesma Constituição que, estabelecendo a democracia como princípio, trouxe, novas instituições ou reformulou as instituições existentes, incentivou associações, fortaleceu o Ministério Público e disse que, na verdade, as associações, o Ministério Público, o cidadão isoladamente deveria sempre buscar os seus direitos e proteger os seus valores, proteger os seus bens, a sua família. E hoje, se nós olhamos, para uma sociedade mais organizada, se nós olhamos para uma sociedade para cidadãos que reivindicam mais direitos, isso só existe especificamente na defesa do consumidor porque nós tivemos, um ambiente democrático que possibilitou, a construção de uma cidadania em todas as suas dimensões, inclusive a cidadania consumerista. E o homem deve respeitá-la. O movimento consumerista surgiu no final do século XIX, com protestos na forma de boicote que consumidores faziam contra empresas cujos trabalhadores eram expostos a condições insalubres de trabalho. Portanto, consumidores denunciando, expondo situações de violação de direitos humanos. Esse movimento só chegou no Brasil no final da década de 70. Esse movimento não vingou naquela época, justamente porque nós não vivíamos em uma democracia. O IDEC foi criado em 1987, no processo de redemocratização do país, e de lá para cá foram muitas as lutas ao lado de outras organizações. Essas lutas, que tivemos muitas vitórias, também tivemos derrotas, mas elas só foram possíveis porque nós também demandamos espaços institucionalizados ou não para a participação social. E é justamente nesses espaços que cidadãos, cidadãs podem levar a sua perspectiva, contribuir no debate, fazer o contraponto para que a gente tenha regras, normas, portarias, leis que assegurem o acesso a serviços públicos de qualidade, como água, telefonia, telecomunicações, energia elétrica, produtos seguros, evitando acidentes de consumos, evitando danos ao meio ambiente. Por exemplo, em espaços desses foi possível que nós pudéssemos expor medicamentos inseguros que estavam no mercado e pedir a retirada imediata. Também num ambiente democrático, que como vivemos agora e esperamos que a gente continue nesse ambiente, que a gente pode expor ofertas, práticas abusivas, enganosas, como oferta de crédito a idosos, práticas essas que estão na origem do problema social gigantesco do superendividamento das famílias no nosso país, que já atinge hoje mais de 30 milhões de brasileiros. Então é por isso que a gente apoia e faz parte da campanha Brasil pela Democracia, Brasil pela Vida. Para não sofrer com a sua indelicadeza. No final da década de 1980, o Brasil enfrentava uma de suas maiores crises econômicas. O governo editou uma série de planos sucessivos para tentar conter os picos inflacionários.
E os bancos aproveitaram essa oportunidade para aplicar um dos maiores golpes nos brasileiros, retendo a devida correção monetária nas contas poupanças. A poupança é um dos maiores bens que o brasileiro tem, é onde ele reserva capital para o seu futuro. O IDEC não dormiu nesse ponto. Ele foi à justiça de igual para igual, com centenas de ações civis públicas em favor de todos os brasileiros e obteve sentenças condenatórias contra esses bancos. Sentenças essas que, por estarmos brigando com bancos, só estão sendo executadas 20 e 30 anos depois. Agora ainda conseguiu mais, conseguiu fazer um acordo obrigando os bancos a ressarcirem um por um os poupadores ainda vivos. Essa foi uma grande conquista para a cidadania brasileira e ela não seria possível sem a democracia. A falta que faz o aperto de mão, um beijo e um abraço, encostar o seu no meu coração. Nesse momento onde valores da vida e da democracia vêm sendo desafiados, o melhor remédio é conhecimento, organização e participação. Desde meados da década de 90, os diferentes governos vinham incentivando a participação da sociedade civil em fóruns anteriormente compostos por governo e setor empresarial. Nesse exemplo que vai ser citado, o tema eram medicamentos antibióticos que estavam disponíveis no mercado brasileiro com associações a outras drogas. Então, um mesmo medicamento era composto pela droga de ação antibiótica e outras drogas de diferentes efeitos. Essas associações eram condenadas e são condenadas no mundo todo, mas estavam disponíveis no mercado brasileiro naquele momento. O IDEC, juntamente com a Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos, a Sobravime, atuou fortemente na Câmara que discutia esse assunto, coordenada pelo Ministério da Saúde, que é o órgão que deveria regular a qualidade e a disponibilidade desses medicamentos no mercado brasileiro. Essa atuação rendeu, obviamente, vários protestos do segmento interessado nos produtos que estavam no mercado. O IDEC moveu uma ação contra o Ministério da Saúde, sofreu uma ação dos setores interessados, mas, felizmente, desde então, esses medicamentos que colocavam em risco a saúde do cidadão brasileiro não estão mais disponíveis no mercado. Portanto, democracia faz bem à saúde. Nesses 30 anos de defesa do consumidor, após a redemocratização do nosso país, é muito importante destacar a atuação das entidades civis. Vejam vocês que em agosto de 2001, portanto há 19 anos atrás, a sociedade assistiu perplexa à redução da quantidade dos produtos enquanto os preços continuavam os mesmos. E foi o movimento das donas de casa de Minas Gerais, sob a liderança da nossa querida Lúcia Pacífico, quem acionou o Ministério Público e exigiu que os direitos dos consumidores fossem preservados. O PROCON estadual, que é vinculado ao Ministério Público, instaurou o processo administrativo, suspendeu a venda de não menos que 14 produtos alimentícios, entre eles sardinha em lata, extrato de tomate e biscoito, e os processos seguiram e, mediante acordo ou decisão administrativa, foram todos resolvidos. Participação da sociedade efetiva. Sem democracia, isso não seria possível. Um filho perdido, sem poder respirar. No mundo das difíceis relações de consumo, nós temos dois princípios básicos que não podemos abrir mão. O primeiro é o tema da democracia. Nada se faz num universo que não seja democrático. E o segundo é uma democracia qualificada,
ou seja, uma democracia que defenda a cidadania. Quando nós olhamos na área de defesa do consumidor, nós vamos verificar que o Código de Defesa do Consumidor, que é fruto da Constituição Federal, é um instrumento da democracia e um instrumento da cidadania. Posso dar um único exemplo, o direito à informação. Antes do Código de Defesa do Consumidor, o cidadão adquiria produtos e serviços sem a menor segurança, porque no fundo ele não sabia o que ele estava comprando. Então foi fruto de uma grande briga que trouxe o Código de Defesa do Consumidor e o direito à informação, que fez com que o consumidor possa exercer no mundo real, no seu dia a dia, esses direitos, principalmente através do direito da informação. Democracia e cidadania são condições de convivência social. No hospital doente, nem sua despedida pude acompanhar. Para o IDEC não há possibilidade de levantar uma bandeira como a defesa do consumidor sem a existência de cidadãos livres, informados e em condições iguais de participação. Quando o IDEC compra briga com planos de saúde, por negações de coberturas assistenciais ou por reajustes abusivos de mensalidades, isso é democracia. Quando o IDEC luta pelo acesso universal à internet de qualidade, ou quando nos adverte que estamos ameaçados, pois não há transparência nem segurança no uso dos nossos dados pessoais pelo mercado e pelos governos, isso também é democracia. Enfim, sem democracia não há debate público, não há disputa de ideias e não há cidadania. E o IDEC, é claro, ele não existiria sem democracia. Por isso, viva, viva a democracia! Meu nome é Gabriel Lazzarini Salazar, eu tenho 16 anos e eu me voluntariei para editar esse vídeo por estar muito preocupado com o que está acontecendo no Brasil, principalmente nos últimos meses. E eu sei que tem muitos colegas e amigos meus que compartilham desse sentimento, desse medo, porque a democracia está sim sendo ameaçada em nosso país. E eu queria poder fazer minha parte para lutar contra isso. É muito triste, né, a gente ter que lutar contra algo que nossos avós já lutaram e conquistaram anos atrás. Mas se tiver que lutar, a gente vai lutar. A gente já está lutando para preservar um dos bens mais valiosos da nossa sociedade, que é a democracia, é a liberdade de expressão. Então a gente convida todos vocês para participar dessa importantíssima campanha, para apoiar essa campanha acessando o site. E é isso, a gente conta com o apoio de vocês. Muito obrigado.